O Anthony Kiedis não é só o vocalista tatuado zen californiano e cheio de energia do Red Hot Chili Peppers. Ele também é dono de um passado meio podre, que muita gente tenta esconder embaixo de um tapete ou alguns fãs ignoram. Um passado que ele mesmo escancarou no seu livro Scar Tissue, que até hoje é deixado uma sombra pesada sobre a história da banda. E eu já aviso, depois desse vídeo, você não vai ouvir Californication com a mesma inocência. A gente vai dar uma olhada aqui enquanto Kiedis posa como guru, zen, pregando amor, espiritualidade, libertação pelo som, o mesmo cara que escreveu algumas memórias que qualquer estrela atual seria cancelada em tempo recorde. Não diria uma hipocrisia, mas uma imagem de poeta da praia ia ser bem contrastada com esse passado marcado por drogas, excesso e, claro, episódios bem obscuros. Inscreva-se no canal, vai fazer bem pra você. Muitos músicos e artistas sempre vão pelo caminho de, quando já estão consagrados em suas carreiras, escrever um livro, uma biografia, às vezes uma autobiografia. E Anthony Kiedis não foi diferente. Em Scar Tissue, o próprio Anthony Kiedis, na sua biografia, conta que se envolveu com uma garota. E ele só descobriu que ela era menor de idade depois. E mesmo sabendo disso, ele continuou se envolvendo com ela sim, se ouviu certo. O cara que escreveu na própria autobiografia que, nossa, me envolvi com a menina. Depois que eu descobri que ela era menor de idade, eu continuei. Ele diz isso em Scar Tissue, na sua própria biografia. E ele eternizou esse episódio numa música, Catholic School Girls Rule, de 1987. Ou seja, transformou esse fato perturbador em uma inspiração artística. Não é surreal, mas enfim. É a questão daquela pergunta que ninguém quer fazer, que entra sempre uma polêmica. Isso é só mais uma história do rock and roll dos anos 80 ou todo mundo fingia que estava tudo bem? É um caso claro de um abuso sendo tratado como rebeldia? Essa linha entre arte transgressora e comportamento nojento é exatamente o que divide opiniões até hoje. Mas tem gente que passa pano por Kiedis porque, bom, é o Red Hot Chili Peppers, mas se fosse um artista menor, já não teria tomado no cu? É a questão do peso da imagem da banda. Enquanto o Red Hot virava ícone mundial, essa história ficou enterrada em páginas que poucos tiveram coragem de ler ou acesso, ou o pessoal não gosta muito. Mas hoje com a internet, a gente escancara tudo, e é meio que impossível ignorar. A maior ironia é que o Anthony sempre bancou o sobrevivente iluminado, mas nunca se responsabilizou publicamente por esse episódio, a não ser pelas próprias palavras. É como se os fãs ignorassem e como se nada tivesse acontecido. Então a pergunta que dá pra preparar pro Anthony Kiedis, artista ou pra pessoa? Dá pra lançar give it away now e fingir que isso não existe? Eu não tô aqui pra passar pano, tô aqui pra jogar essa bomba no colo de vocês e vocês que se virem. Anthony Kiedis é um poeta rebelde ou um hipócrita perigoso? Aí que você deixa nos comentários a sua opinião, que a gente quer ver o circo pegar fogo, né? E que é bom. Mas a questão é que o Anthony é um excelente vocalista e daquelas pessoas que dividem opiniões. Para alguns, ele é um poeta californiano que surfou na onda do funk rock e transformou a dor em música, o que é excelente. Para outros, é um vocalista limitado que se manteve no topo por ter músicos como John Frusciante, Flea e ótimas pessoas, porque teve a sorte de tocar do lado desses caras. Mas ainda existe uma terceira versão, a mais incômoda, a que os fãs querem esquecer, como Anthony Kiedis humano, contraditório, hipócrita e envolve em polêmicas pesadíssimas como milhares e milhões de outros rockstar. E é justamente por esse lado obscuro que a gente vai na cara hoje. Bom, talvez você nunca escute Red Hot Chili Peppers do mesmo jeito depois desse vídeo, mas enfim. A questão é, sempre foi vendida uma imagem de um sobrevivente, um cara que saiu do vício, encontrou espiritualidade, aprendeu a respirar Califórnia, transformar a vida em poesia. Mas a real é que a narrativa dessa iluminação espiritual não apaga contradições do passado. Ele fala de amor, mas admitiu relações abusivas, fala de paz, mas viveu cercado de caos. A questão é que ele se apresenta como sábio, mas escreveu memórias que beiram a autoincriminação. Esse é o primeiro choque, a distância entre a figura pública zen da música e o sujeito real que expôs no próprio livro um comportamento que, hoje em dia, seria condenado mundialmente. Naquela época ninguém ligou. Nesse livro, que foi lançado em 2004, ele escreve sobre esse caso dos anos 80, que ele conheceu a menina, se envolveu com ela, e só depois ele descobriu que ela só tinha 14 anos. Mas a parte que incomoda é que mesmo sabendo, ele continua se envolvendo com ela. Ele mesmo admite isso nesse livro, que você pode ir lá comprar e ler, sem rodeios. Não é fofoca, não é tabloide, não é inventado, não é inimigo da banda, não é o hater. É o próprio Anthony Kiedis que escreveu isso, como se não bastasse. Ainda fez a música, né? Romantizou esse episódio, que o pessoal... Nossa, cancelamento, loucura, entendeu?
Mas tá lá, você pode pesquisar, não é uma invenção, tipo, muitos fãs não sabem ou eles fingem que não existe. A questão é que depois entra a famosa desculpa. Mas era anos 80, todo mundo fazia isso naquela época, as pessoas casavam cedo. Beleza, mas desde quando a época é desculpa para falta de moralidade? E moralidade, a verdade é que o rock sempre viveu dessa aura de liberdade total. E muita coisa que se chamava de rebeldia era só exploração, poder e privilégio, perdão gente. A diferença é que naquela época ninguém cobrava. Hoje qualquer artista seria cancelado nos primeiros segundos que essa notícia saísse. E aí que o Anthony Kiedis vira símbolo de hipocrisia maior, talvez um pouco ou não. O rock se vendia como libertário, mas na prática normalizava umas coisas absurdas naquela época. E ele tá meio que no centro dessa contradição toda. Mas agora você pensa comigo. Como é que uma banda que fala de espiritualidade, amor, redenção, tem um vocalista que escreveu isso na própria biografia e nunca se desculpou, tipo simples, que os fãs escolheram ignorar, quem leu o livro pelo menos? Tem uma cultura do silêncio em torno do Anthony. O mesmo público que crucificaria outros artistas por coisas muito menores, vira e mexe e passa pano pro Kiedis, porque bom, RHCP, tá no clube do bilhão das views e... né? Todo mundo que continua ouvindo Californication sem o peso na consciência. As pessoas, tipo, foda-se, só querem escutar e esquecer do que encarar os problemas de frente. A questão é que é meio que impossível não pensar nisso como uma mancha na música da banda, ou será que as canções estão acima da vida dos artistas? Kiedis transformou experiências pessoais em músicas desde sempre, assim como todos os músicos já existentes. Desde Under the Bridge até Scar Tissue, mas quando essas experiências envolvem algo que até hoje seria considerado crime, como é que a gente consome a arte? É um dilema moral. Separar o artista da obra ou aceitar que tudo que ele escreveu vem carregado de sombras da sua vida que não podem ser apagadas. Isso é uma treta que sempre vai dividir os fãs em qualquer âmbito da música. A questão é que no fim das contas ele é meio que um paradoxo ambulante. O homem que sobreviveu ao inferno das drogas deixou cicatrizes em outras pessoas, enquanto tanto bem deixaram nele. Um poeta que escreveu sobre redenção, mas no mesmo livro confessa atitudes indefensáveis. Então aqui eu deixo uma bomba no colo de vocês. Ele é um sobrevivente admirável ou um hipócrita perigoso? É possível separar a arte do seu passado? Ou toda vez que se ouvir um Giveaway Now, você vai lembrar que esse cara tem umas passagens sombrias e finge que isso nunca existiu. Deixa nos comentários aí que a gente vai seguir em frente agora. Vai ter fã puto, vai ter hater rindo, e é isso aí que a gente... é interessante. Antes, agora, pra gente fechar esse vídeo, antes de você querer queimar todos os discos, camisetas, uma coisa precisa ser dita. O Red Hot Chili Pepper é uma das bandas mais importantes e influentes da história do rock, isso é ponto, isso é um fato. Eles pegaram o funk, o rap, o punk e o rock alternativo e misturaram tudo num caldeirão que mudou o som, desde os anos 80, 90 e 2000. Criaram hinos que atravessaram gerações, músicas que você pode colocar numa festa, numa viagem e todo mundo vai saber. É uma fossa existencial que faz sentido. Todo mundo vai saber. Under the Bridge é quase um manto urbano sobre a solidão. Californication é uma crítica ácida sobre o sonho americano vendido por Hollywood. By the Way é uma poesia caótica, disfarçada de balada pop. E Can't Stop é gasolina pra alma. Mas por trás disso tem um conjunto de músicos, de músicas absurdas. Flea, um dos maiores baixistas da história, que transforma as cordas do seu baixo em orquestra. John Frusciante, um guitarrista que equilibra técnica, melodia e emoção. Chad Smith, o maior rítmico da história, baterista com toda a sua loucura. E sim, o Anthony. Com todas as suas limitações e contradições, ainda é a voz que dá cara a tudo isso. É impossível imaginar o RHCP sem aquele timbre esquisito, sem aquelas letras que oscilam entre genialidade e bobagem. É meio que parte do DNA da banda, por mais polêmico que seja. E no fim das contas, Red Hot transcendeu as merdas da vida pessoal de todo mundo, conectou milhões de pessoas ao redor. Embolou romances, ressacas, amizades, viagens, mudanças de vidas. E talvez seja por isso que a galera escolhe esquecer os fantasmas, porque a música fala mais alto, a arte é importante. Porque mesmo as pessoas pisando feio na obra, a obra continua pulsando, como a trilha sonora de muitas vidas. E essa é a questão. Qual a música do Red Hot que mais marcou a sua vida? Comenta aí embaixo.